Fala aí pessoal, aqui é o Imigrante Jardineiro trazendo mais um vídeo aí para vocês aí pro canal, né? E hoje eu quero trazer aqui uma pergunta assim que eu acho que antes da pessoa ter a ideia de imigrar ou de sair do seu país, ele tem que fazer a si mesmo, né? É uma pergunta assim que vai ajudar muito no futuro de cada um que tem essa ideia, tem essa vontade, né, de sair, de procurar novas oportunidades, novo aprendizado, né? Uma bagagem maior aí para a vida da pessoa, né? E também, né, atingir aquele patamar assim que muita gente quer, né? Sonha com aquele patamar financeiro alto, ou então um mediano ali que dê para viver bem, montar seu negócio, aqueles projetos tá parado, dar início a eles, né? Então nesse vídeo de hoje eu vou estar falando e explicando o que me motivou, né? Qual que foi o meu motivo maior de estar saindo do Brasil no alto de uma pandemia, né? Num caos total que estava naquela época. Sair do Brasil, da minha área de conforto, da minha segurança, né? Daquilo tudo que me fazia estar bem, que é família, e resolver do nada aventurar num país que eu não sabia falar, eu não sabia como se comunicar, nem qual a forma mais fácil de eu atingir meus objetivos, né? Mas mesmo assim eu tive a coragem, a audácia de vir. Então a minha pergunta e a pergunta que você deve fazer a você mesmo, você que está chegando agora no canal, você que já é inscrito do canal, a pergunta que eu faço é: o que te prende no Brasil hoje? O que te leva a ter uma força maior de sair do seu país, de explorar outra cultura, outra língua? Tipo, o que está te empreendendo hoje você de fazer essa viagem, de procurar novos objetivos? Eu acho que hoje o Brasil está passando por um período sombrio em questão do patamar financeiro. Hoje em dia está muito difícil, a pessoa luta diariamente, o dia todo, muitas das vezes o dia e a noite, que tem muita gente que faz aquele serviço assim durante o dia e durante a noite ainda hoje muita gente faz Uber, muita gente tem uma renda extra e mesmo assim ainda está muito difícil. Tá muito difícil assim para pessoa que tem uma família hoje, que quer cuidar bem, que quer dar um futuro, um estudo para o seu filho. Tá complicado o Brasil. Então eu pergunto, e eu queria que vocês fizessem essa pergunta para vocês mesmos. Qual o motivo real que te impulsiona hoje a startar essa fase da sua vida? Minha pergunta é essa. Você se perguntou já se você tem um objetivo focado, tipo um foco, um objetivo real para estar passando por algumas dificuldades que muitas das vezes são dificuldades assim imagináveis. A pessoa nunca imagina, porque a pessoa que sai, que hoje deixa seu país de origem, ela não imagina o quanto de barreira, de obstáculo que ela vai encontrar pela frente. Então, a pessoa só pensa que vai dar as coisas positivas, as coisas que vêm na cabeça. Eu vou conseguir chegar lá, vou conseguir um lugar para morar, vou conseguir um serviço. E sempre a expectativa é aquela assim: com 15 dias não é possível. Você sempre faz aquela conta. Com tantos dias eu consigo, eu tenho a capacidade de conseguir um trabalho, eu consigo me locomover, eu não sou bobo, eu consigo. Na cabeça da gente é tudo assim, mas quando a pessoa tá aqui, pisou aqui, já tá aqui dentro, não tem como voltar, assim, ter como voltar tem, a pessoa sempre tem aquela segunda alternativa, mas e você abandonar aquilo que você almejou naquele momento que você estava conversando com você mesmo, falando assim:
eu quero fazer isso, eu tenho o objetivo disso. E muitas das vezes se abandonar aquilo na metade do caminho é frustrante. Não só pra gente, para aquelas pessoas que, assim, que a gente conversou, que a gente trocou um pouco daquele sonho, né, lá no Brasil, a gente tem aquele sentimento assim de impotência, de derrota, que um pouco de vergonha, a verdade é essa, a palavra certa é essa, de chegar lá com nada, chegar lá muitas das vezes devendo. Você saiu de lá devendo e muitas das vezes chega aqui querendo já pagar aquela dívida e construir, né, aquele objetivo que se almejava, que você tinha aquele plano. Então eu falo o seguinte: quando eu saí, a minha motivação que me startou, eu saí do Brasil, no primeiro momento, era a frustração de eu trabalhava 12 anos como representante comercial. Eu vendia, né, medicamento. E naquela época, era a única área que estava podendo trabalhar, que estava podendo se locomover. Por quê? Porque eu tinha que visitar farmácias, eu tinha... Então, meu serviço estava busy. Eu estava tendo bastante serviço, eu estava ganhando dinheiro. E mesmo assim eu decidi, né? Decidi abandonar tudo, largar tudo. Vendi meu carro, vendi os móveis da minha casa, que eu tinha tudo. Eu fiz um rapa, vendi aquilo tudo. Tudo numa pancada só, tudo para uma pessoa só. Um casal que estava começando a vida, eu fiz lá um preço e pegaram tudo que eu tinha em casa, tudo eles apanharam aquilo tudo. Mas continuando, o que me startou era motivação. O vendedor, ele precisa de motivação para trabalhar, ele precisa de algum ponto para ele almejar aquele ponto e daquele ponto ele passar para outro e para outro e assim por diante. Eu acho que eu já tinha, tipo, na minha cabeça, no Brasil, eu já tinha zerado o game. Eu trabalhei 12 anos numa profissão que eu adorava, adoro ainda, eu vou te falar a verdade. Vender é uma coisa assim mágica. Falar, conversar com as pessoas, ter um diálogo, isso para mim é uma coisa assim fantástica. Mas, como eu falo, eu já estava, tipo, desiludido daquilo, eu já não estava fazendo meu serviço, meu trabalho com perfeição, eu já estava assim, deixando a desejar daquilo que eu fazia, que eu gostava, que eu amava fazer. Então eu já não tinha motivação de sair de casa, não tinha motivação de chegar na farmácia, atender o cliente, sabe? Se chegar no cliente com um sorriso, bom dia, tal, trocar, né, aquela ideia, eu já não tinha. Eu já saía querendo voltar para casa. Então eu senti que eu deveria mudar. Eu tinha, de alguma forma, que me reinventar, ou então, de certa forma, nascer de novo, né? E eu escolhi de uma forma não tão fácil. Eu pulei assim uma fase e falei, não, eu vou fazer o trem, se for para fazer, eu vou fazer certo. Quero ir para um lugar que eu não tenha amizade, não tenha nada, não tenha nenhuma forma de ajuda. E eu vim para cá, dessa forma, sem nada. No alto de uma pandemia, passei muitas dificuldades, não foi fácil. Eu vou estar contando, né? Vocês vão acompanhando aí que esse vídeo que eu tô dando início nele hoje, eu quero fazer ele em 2 fases. E vai ser um vídeo que realmente eu vou contar o meu processo, como que foi mesmo o meu processo, o porquê de eu hoje eu estar aqui, de eu ter assim o foco de viver aqui mesmo. Não tenho mais assim aquela vontade de retornar para o Brasil para morar. Observação, para morar. Eu tenho muita vontade e vou fazer isso sempre, a passeio, né? Visitar minha mãe, meu pai, meu irmão, minhas famílias. Mas para morar mesmo, para estar, só se Deus quiser, né? Que Deus ele é o poder maior. Ele é que decide tudo na vida da gente. Se ele tiver um plano de eu retornar para o Brasil e
tá fazendo lá o que eu deveria estar fazendo aqui ou em qualquer outro lugar, eu vou estar atendendo à vontade dele, né? Então, pessoal, é a pergunta que eu deixo aí, comente, deixa aí a sua reflexão do o porquê, o que hoje te impulsionaria a sair do Brasil, o que você almeja, o que você um intercâmbio, ou reformar sua casa, ou ajudar seu filho a ter uma faculdade, ou ajudar sua mãe a reformar aquela casa dela, que foi o meu caso também. Tipo, de início eu não tinha, né, esse intuito, nem esse pensamento, mas ao decorrer do tempo foi muito bom, foi uma coisa mágica que no Brasil, eu, apesar de ter um salário não tão ruim, né, mediano, eu nunca teria né, a capacidade financeira de estar ajudando meus pais, como eu ajudei no início, quando eu estava aqui, sim, depois de 1 ano e pouco, quase 2 anos aqui, eu consegui, né, ajudar meus pais a estar fazendo uma reforma, não muito grande, mas uma reforminha, tipo, colocar piso na cozinha, uma pintura, pequenas coisas que eu não tinha possibilidade nenhuma estando no Brasil. Eu estando no Brasil, eu visitava semanalmente minha mãe, meu pai, a casa que eu fui criado, nasci no hospital, mas é a casa que eu cresci, né? Então, eu fico muito feliz hoje de poder ajudar em pequenas coisas, mas coisas que eu vejo no olhar, no semblante do meu pai, da minha mãe, que é importante, né? Então, eu acho que eu acertei muito na minha escolha. Então, eu deixo aqui, né, a minha pergunta. E você? Realmente, assim, olhando para você no espelho hoje, o que te segura no Brasil hoje? Qual a âncora que te prende aí hoje? Que não te deixa você startar alguma coisa assim que você tem vontade de fazer, que você tem a capacidade, que todos nós temos a capacidade de concluir os objetivos. Mas tem que ter persistência, né? E tem que ter também a força maior, que é Deus, as orações, a sua fé e coragem, que eu acho também que é essencial, e planejamento. Eu falo assim que sair também assim, jogar tudo, arriscar tudo assim sem um planejamento é complicado. Eu acho que a pessoa tem que ter, né, a base, que é o planejamento, o rascunho ali, que depois que você fez o rascunho, você teve aquele planejamento, no percurso do seu caminhar vai mudar algumas coisas, como mudou no percurso, mas ele só faz alguns trajetos indevidos, mas como um GPS, depois ele conserta até você chegar no seu ponto, né? No ponto que você... até você chegar no seu destino, né? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do conteúdo aí, se inscreve, dá aquele joinha. E vai ter a continuação de qual que foi os grandes, eu falo que grande porque foi muito grande mesmo, obstáculo. E não foi em questão de falar ou coisa não. São obstáculos da vida mesmo, que me parou por 2 vezes, né? Parou, que eu te falo assim, questões que eu me acidentei aqui nesse país, e no primeiro acidente eu tive que ficar 2 meses parado. E aqui não tem esse negócio de seguro-desemprego, esses trem não. Você tem que gastar aquilo que você juntou, aquela poupança que você fez. Se você não fez, você volta. Você entra dentro do avião e volta para trás.
Então eu vou, no próximo vídeo, vou estar aí relatando esses dois. Foi dois processos assim que me serviu muito, né, para repensar todas as coisas já que eu passei aqui e se eu deveria ficar ou se eu deveria ir embora. Foi um essencial na minha vida aqui para eu firmar aqui, né? Foi duas fases da minha vida assim que eu lembro com muita tristeza, mas que eu fui moldado em cima delas. Hoje eu tenho a força que eu tenho aqui por eu ter passado por esse momento. Foi dois momentos, né? Que eu fiquei hospitalizado e o outro também. Foi em questões assim, mais acidentes, um diferente do outro. Eu vou estar relatando aí no meu próximo vídeo, então até mais.